Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a oração, alguns ensinamentos, e estaremos lendo o livro de Neemias, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Antes nós vamos orar a Deus para que Ele possa nos abençoar no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, queremos fazer a Tua vontade. Por isso precisamos conhecer a Tua palavra e pedimos que o Espírito Santo possa nos iluminar nas sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Façamos a leitura, então, do texto de Neemias, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos entender um pouquinho sobre aonde Neemias estava, né? Quando Salomão, rei de Israel, ele morre, o seu filho Roboão vai assumir como rei de Israel. No entanto, vai acontecer algumas divergências entre ele e as tribos que formavam Israel. E vai haver a divisão de Israel em reino do norte, que vai se chamar Israel, e reino do sul, que vai ser chamado de Judá. O reino do norte vai ser dominado pelos assírios, e o reino do sul eles vão ser dominados pelos babilônios, e estes mais para frente serão dominados pelos persas. É aqui que eu quero chegar. Neemias, ele estava vivendo no exílio, no palácio do rei da Pérsia.
E Neemias, ele foi um líder, ele foi um homem de Deus extraordinário. Mesmo diante de todas as dificuldades que Neemias precisou enfrentar, ele sempre permaneceu convicto no serviço que ele estava fazendo para Deus. Neemias foi um homem de oração. Então, com base na sua história, nós vamos ver hoje alguns ensinamentos sobre a oração. E o primeiro ensinamento na oração é que nós precisamos saber exatamente por quem estamos orando e pelo que estamos orando. Neemias, ele recebeu um relato do seu irmão de como estava a situação daqueles que permaneceram em Jerusalém. E o relato foi esse: estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Isso significa que Neemias, ele sabia o motivo da oração dele. O motivo era a reconstrução da cidade de Jerusalém, a cidade que no passado havia sido a cidade do rei Davi, e que naquele período da história, naquele período histórico, a cidade estava desprotegida, os seus muros tinham sido caídos e as portas da cidade haviam sido queimadas. Então, o primeiro ensinamento, nós precisamos saber o motivo, o relato, por quem estamos orando e pelo que nós estamos orando. E o segundo ensinamento, meus irmãos e minhas irmãs, é verdadeiramente nos importar com aquilo que nós estamos orando. Se importar verdadeiramente. Neemias, ele se importou. Neemias, quando ele ficou ciente da situação dos que ficaram em Jerusalém, Neemias, ele vai chorar, lamentar e orar pelo povo. Então, o segundo ensinamento é se importar verdadeiramente por aquilo que nós estamos orando, ao ponto de colocarmos em condição de sairmos da nossa comodidade e irmos até lá para reconstruir a cidade. Foi isso que Neemias fez. Neemias, ele se colocou à disposição de sair do palácio da Pérsia para ir até Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Oração envolve um comprometimento com aquilo que nós estamos orando, envolve uma ação. E o terceiro e o último ensinamento, com base nesse texto de hoje, é orar e jejuar conforme as promessas de Deus. Neemias, ele vai orar de acordo com aquilo que Deus havia prometido na sua palavra sobre o seu povo. Neemias, ele vai citar a lei de Moisés. Então nós precisamos orar a Deus conforme aquilo que está escrito, conforme as promessas de Deus na sua palavra para as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, estes foram os ensinamentos dessa noite. Primeiro ensinamento, só para relembrarmos, precisamos saber exatamente por quem estamos orando e por que estamos orando. O segundo ensinamento, se importar verdadeiramente com aquilo que nós estamos orando. E o terceiro, orar e jejuar dentro das promessas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Neemias, ele vai orar por vários dias em favor daquele povo, seu povo. E a resposta de Deus não foi imediata. A resposta de Deus chegou para Neemias depois de 4 meses, que ele vai receber a resposta de Deus, vai receber autorização do rei para sair do palácio e ir até a sua cidade natal e reconstruir a sua cidade. E não significa que essa reconstrução
ela foi sem dificuldade. Não significa que quando nós estamos prestando algum serviço para Deus, não significa que vai ser sem dificuldade, sem adversidade e sem inimigos. Neemias, ele enfrentou tudo isso. Ele estava servindo a Deus, reconstruindo essa cidade, e ele teve dificuldades, inimigos internos e também externos. E teve que ter muita sabedoria, discernimento, prudência para enfrentar todas as dificuldades que se levantaram contra ele, inclusive falsos profetas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se nós permanecermos convictos naquilo que nós estamos fazendo para Deus, nós vamos vencer as dificuldades, porque depois de 52 dias, a cidade de Jerusalém ela foi restaurada. A cidade foi restaurada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ore, se envolva e creia nas promessas de Deus na sua palavra, mediante a fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima reflexão. Boa noite e a paz.